Diógenes fez seu estrondo há 2.400 anos, sentado no meio do mercado, quando saciou sua fome, entregando-se ao público, e disse: se a fome pudesse ser saciada com tamanha simplicidade, esse é o bisturi com que corta a ilusão que você chama de amor. Vou mostrar por que todo homem que já se apaixonou por uma mulher foi enganado pelo mais antigo e poderoso truque da história humana. No fim, você sairá noutra condição, despedaçado ou completamente liberto. Imagine um homem tão selvagem que ninguém poderia domá-lo. Morava em um barril. Masturbava-se diante de quem passasse. Disse a Alexandre, o Grande, que saísse da sua luz. Diógenes de Sinope não era apenas um filósofo, era um destruidor de ilusões. E seu instrumento era a verdade crua, um bisturi filosófico que rasga o véu social que chamamos de virtude, e o alvo principal, o mito do amor romântico. A maioria dos homens jamais se recupera do primeiro golpe emocional. Gasta anos, às vezes a vida inteira, perseguindo o eco de um sentimento que nunca existiu de verdade. Diógenes, ele não persegue, não implora, não se curva ante o altar do favor feminino, e por isso foi o homem mais livre a respirar. Vou te contar uma história que nunca contaram. Na Atenas antiga havia uma cortesã chamada Lias, o desejo de todos. Reis, heróis de guerra, poetas disputavam uma noite com ela. Um jovem filósofo, cheio de vaidade e encanto, foi ao encontro de Diógenes e disse: Lias me favorece, sorri quando eu falo. Diógenes, sem sequer erguer os olhos de sua cebola crua, respondeu: seu tolo, esse sorriso vai te custar 300 dracmas. O jovem foi embora insultado. Voltou uma semana depois, devastado. Lias já havia esvaziado a bolsa. Foi procurar outro homem mais rico. Diógenes sorriu com a calma de quem registra um padrão antigo. Você e o mendigo têm apenas uma diferença. O mendigo sabe que está sendo roubado. E aí repousa um golpe silencioso. As mulheres não amam como os homens acreditam. O homem moderno cresce embriagado por promessas vazias. Você entrega devoção, recebe reciprocidade. Lealdade merece respeito. Mas a história revela outra trilha, encoberta de cinismo. Pense em Heinrich Funist, um poeta do século XIX, tomado por Henrietta Vogel. Ele despejou sua alma em cartas, letras vivas, pulsantes, mas mortas no tempo. Quando ela agonizava, pediu-lhe um ato final. Acabe com meu tormento. E ele obedeceu. Depois virou a arma contra si mesmo. As palavras finais dela? Um laconismo glacial. Obrigada. Sem dor, sem adeus. Apenas o silêncio da obediência. Essa é a essência exposta. Um motor de hipergamia. Um algoritmo brutal que escolhe o que vale mais, mesmo ao custo da vida humana. Diógenes soube ver com clareza. Questionado por que jamais casou, declarou: casamento é uma prisão para tolos. Por que se prender ao que sempre procura uma corrente mais forte? Todo homem guarda dentro de si o eco da primeira traição, talvez aquela garota que sorriu na sombra e zombou depois, ou a parceira que prometeu eternidade e evaporou diante de vantagem. O recipiente do golpe muda, mas a cicatriz permanece. Aqui vai uma verdade ignorada. Sua dor não foi erro, foi rito. Em Esparta, os jovens eram arrancados das mães aos 7 anos e jogados nas selvas. Os fracos morriam, os fortes voltavam guerreiros. Porque a ternura nunca ensina tanto quanto a dor. E sim, seu coração partido não é tragédia, é visão. É o primeiro lampejo do instinto. Diógenes zombava da lágrima. Um homem que chora por mulher é como um cão que uiva para a lua, e ela, indiferente, continua orbita, cega ao que se quebra lá embaixo. Mas se eu dissesse que essa dor não é qualidade, mas chama, que o punhal que abriu sua ferida pode ser a lâmina com que atravessará muralhas, nesse instante, os frágeis desistem, e os que quebram grilhões reescrevem códigos. Chega um momento inevitável que o véu rasga, não suave como seda. Ele se desfaz em choque, relâmpago que arranca crenças forjadas na infância, e esse momento é o seu despertar. Para alguns, o desvelar acontece no silêncio gelado de uma cama vazia, depois que ela se vai. Para outros basta um sorriso de desdém, um sorriso domado pela convicção de quem sabe mover as peças do tabuleiro, e você, parado ficando peça. O recado é sempre o mesmo. O amor não é contrato, é guerra, e você tem jogado de olhos vendados. Ninguém captou isso tão bem quanto Diógenes. Enquanto Platão buscava o ideal e Sócrates tragava a ética até a última pétala, Diógenes estava empanturrado de lama,
trilhou o asco nos discursos românticos e viu homens ajoelharem em busca de justiça como penitência. Ele não era cruel, nem amargo, ele era desperto. E é isso que torna qualquer homem perigoso. A história exalta aqueles que transmutaram dor em poder. Gaius Marius, traído e exilado, retornou ao poder com a fúria como combustível. Nietzsche, rejeitado por Lou Salomé, mergulhou na solidão e ressurgiu com Assim falou Zaratustra, um trovão que mudou a filosofia para sempre. Homens que não sucumbiram à amargura, transformaram seu tormento em armas de luz e fogo. Diógenes operava pelo mesmo código brutal. Capturado por piratas, vendido como escravo, não implorou. Encarou o comprador e disse: Você precisa de um líder. Serei eu. Ele não virou escravo. Virou autoridade. Essa é a essência da transmutação emocional. A dor não é derrota, é moeda. A maioria dos homens a gasta em lembranças. O toque dela, o riso que ecoa, os por que eu não fui suficiente. Diógenes teria gargalhado diante de tanta estupidez. Quando alguém perguntou como esquecer uma mulher, Diógenes entregou um peixe podre e mandou o homem carregá-lo pelo mercado. Ao voltar, o stench era insuportável. Jogue fora, ordenou. Ele obedeceu. Sente falta? Claro que não. Então por que sente falta dela? As mulheres sempre souberam jogar esse jogo. E você, ainda com venda? Elas sempre foram estrategistas natas, especialistas em guerra psicológica antes mesmo de existir tal nome. Enquanto os homens forjavam impérios com espadas, elas esculpiam corações com silêncios e olhares calculados. Catarina, a Grande, subverteu seu reino com charme e ambição. Cleópatra encantou César e Marco Antônio não só com beleza, mas com um poder revestido de fragilidade estratégica. Não vilãs, mestres do jogo, jogando no ápice. Diógenes viu essa ilusão brilhante. Quando uma cortesã famosa se gabou de fazer qualquer homem se apaixonar, ele respondeu: Tente comigo. Ela tentou todas as armas, elogios, toques sutis, sussurros. Diógenes bocejou. Não desviou os olhos de sua cebola crua. Então ela se despiu. Ele não ergueu o olhar. Seu corpo é arma, disse ele como quem declara a lei. Mas eu não sou seu alvo. Essa é a segunda lei. Ninguém te controla se você nunca pisará no tabuleiro. O homem moderno se afoga em manipulação emocional. Ensinam-no a ser doce, vulnerável, honesto. E então, ao abrir-se, o desejo desvanece, o respeito evapora, a conexão se quebra. Diógenes via isso chegando de longe como tempestade prevista. Um homem contou que sua esposa não o quis mais depois que ele abriu sua alma por inteiro. Diógenes deu-lhe um copo com água. Derrame. Ele o fez. Agora coloque de volta. Ele falhou. Então por que derramou? É esse o abismo entre sentimento e valor. O ápice da transformação não está em dominar o feminino, está em dominar a ti mesmo. Os estoicos chamavam isso de apatheia, estar livre das paixões. Os budistas, desapego. Diógenes, viver como um cão, sem apegos, sem medo de partir. Quando Alexandre, o maior dos poderosos, lhe perguntou o que desejava, Diógenes pediu apenas: saia da frente do meu sol. Ali descansava a mente inabalável, não sustentada por riqueza, nem pelo amor, mas por uma ausência absoluta de necessidade. A maioria dos homens jamais alcança isso. Gastam vidas buscando atenção, provando valor por migalhas, esticando-se até quebrar, apenas para serem trocados quando alguém melhor aparece. Mas o que acontece quando um homem desperta? Quando para de correr atrás e começa a escrever seu próprio script? É aí que filosofia se torna potência crua. Chega um momento, não uma transição suave, um golpe. Tudo o que acreditava desaba, e o que nasce não é paz, é fogo. E então ele enxerga. Cada lágrima que você chorou, cada noite sem dormir, cada sacrifício em nome do amor, não foi por ela, foi pela sua própria fissura, pela carência que latejava, pelo anseio impaciente de ser visto, tocado, desejado. Diógenes entendeu isso como poucos. Nunca implorou por afeto, nunca negociou amor. Morava num jarro exposto ao vento da praça, expunha-se, já se masturbou em público como protesto. Morreu sem um pedaço de prata, e mesmo assim tinha mais poder que reis. O mito mais traiçoeiro vendido aos homens é que eles só seriam completos se amados por uma mulher. A história é um vasto cemitério de homens assim enganados. Sansão, o mais forte, quebrado por traição. Orfeu,
que desceu ao inferno por Eurídice e a perdeu ao olhar para trás, Hércules que se consumiu no fogo envenenado de um presente de amor. Não são contos românticos, são lápides esculpidas no tempo. Diógenes via essa fraqueza com escárnio. Quando um jovem, devastado por ter sido substituído, veio até ele, Diógenes o ouviu em silêncio. Ajoelhou-se ao lado de um rato morto que levantou pelo rabo. O homem estremeceu. Você se enoja com esse corpo podre, disse Diógenes, mas permite que uma mulher apodreça sua alma. Ali está a primeira lei da autodominação brutal. Nem amor, sexo, nem companhia valem a dignidade que você implode. A maioria falha, corre como viciado atrás de aprovação feminina, acreditando sempre que, desta vez, será diferente. Ela não é como as outras, dizem. Se eu tentar mais, ela vai ficar. Estão errados, sempre. Mas aqui você tem uma escolha: seguir ajoelhado ou levantar-se. Há uma história que a academia esquece. Numa noite fria, enquanto Diógenes comia lentilhas simples, um homem rico ridicularizou: se você adulasse o rei, não viveria de migalhas. Diógenes não pestanejou. Se você pudesse viver de migalhas, não precisaria bajular o rei. Isso é o que significa matar a carência. A maioria dos homens é escrava de seus impulsos, quer sexo, clama por elogios, implora para ser desejado, e esse cheiro de fome as mulheres percebem como sangue na água. Elas se afastam mesmo enquanto exploram. Diógenes sabia disso. Quando uma cortesã belíssima se ofereceu a ele de graça, recusou com precisão cirúrgica. Se você me oferecesse figos podres, eu deveria aceitá-los só porque são grátis? Enfurecida, perguntou por que o insultava. Ele deu de ombros. Porque eu não preciso de você. Essa é a segunda lei. O momento em que você para de precisar dela é o momento em que ela começa a precisar de você. Não é manobra, não é estratégia, é a verdade crua da dinâmica de poder. Um homem que está inteiro em si mesmo não pode ser manipulado. Então, o que é a verdadeira liberdade? Não é odiar mulheres, não é fechar o coração ao amor. É saber que o amor não é oxigênio. Você não vai morrer sem ele. Diógenes vivia acreditando nisso todos os dias. Não possuía nada, não devia nada, comia apenas quando tinha fome, dormia onde quisesse, entregava-se aos seus desejos sem amarras. E quando Alexandre, o Grande, o homem mais poderoso do mundo, lhe perguntou o que desejava, Diógenes respondeu apenas: saia da frente do meu sol. Esse é o homem livre. Não o que tem tudo, mas o que não precisa de nada. E é aqui que muitos homens desabam. Eles ouvem isso, sentem um fogo arder por dentro e depois esquecem, voltando aos velhos padrões. Um sorriso da mulher certa, e lá estão de novo capturados, negociando dignidade por migalhas. Não seja esse homem. Seja o que pode dizer: posso amar, mas jamais dependerei disso. Seja o que se retira quando o respeito morre. Seja o que, ao ser perguntado o que teme, responde com uma só palavra: nada. Diógenes morreu como viveu, indomado. Perguntaram como queria seu túmulo. Ele disse: joguem meu corpo aos cães selvagens. Para que servem túmulos? Mesmo na morte, ele recusa ser possuído. E agora, neste ponto de virada, você vai rastejar implorando amor? Ou vai incendiar sua carência e se levantará como um homem que ninguém consegue quebrar? A escolha é sua. O bisturi do título ecoa. Diógenes já avisou. O véu caiu. Você está pronto para atravessar o espelho ou vai seguir dormindo esperando que o labirinto te ame? Este é o golpe final. Se você não agir, será devorado. Não pela mulher, mas pela repetição do padrão. Você não precisa me ouvir. Precisa ouvir o que sussurra dentro de você quando os ecos do passado apertam. Se manter no chão não é traição ao outro, é traição a si mesmo. Escolha. Comece a pisar forte nesse chão rachado ou continue implorando migalhas. Espelho ou poço, escolha o reflexo que vai guiar seus passos. Comente. Eu comando sem dizer nada. Este é o selo dos que já acordaram. Se suportou até aqui, aguenta o que vem depois. Nos vemos no próximo labirinto, em silêncio.